Como é que eu pergunto para o cliente? Né? Então, você pode perguntar para o cliente diretamente através do formulário, com contatos. Você pode perguntar para o cliente por observação de mercado. Você pode perguntar para o cliente conversando com outros players, por exemplo, fornecedores, prestadores de serviço. Você pode perguntar para o mercado vendo como um potencial cliente compra do seu concorrente. Você pode até perguntar para o mercado. Quando eu falo perguntar para o mercado, tem muito do seu papel analítico, de observar, de extrair essas informações, né? De observar como é que esse potencial cliente que você percebeu que é o seu segmento, que é seu público-alvo, ele compra do concorrente. Como é que ele compra em outras lojas? Como é que ele navega nas outras lojas? Na internet a gente tem bastante informação. Então, por exemplo, eu consigo ter histórico, né? Eu consigo ter alguns sites que permitem observar a quantidade de acessos de um determinado site. Eu consigo ver até se os acessos são manhã, tarde e noite, por exemplo. Então tem uma curva. Então, são pequenos insights, são pequenas informações que vão ajudando ao longo do tempo. Nunca uma variável, é um conjunto de variáveis. Nunca pense em uma variável. Você quer definir todo o comportamento do cliente, toda a experiência do usuário com uma variável. Horário de compra. Não. Produto, horário de compra, volume, locais, recorrência, recompra, prazo de intervalo de uma compra a outra, volume, né? Então, é um conjunto de informações que você vai gradativamente, ao longo da sua experiência como empreendedor, frente ao mercado, descobrindo as demais questões que podem fazer uma leitura desse cliente. Dito isso, como ele usa o produto? Essa é uma boa pergunta. Que é uma pergunta, na verdade, não para o cliente, é uma pergunta que você, como empreendedor, deve responder. Como ele usa o produto ou o serviço? De que forma que ele usa? Você pode perguntar, qual a finalidade desse produto ou serviço? Por que o cliente compra esse produto ou serviço? Qual a finalidade? Como é que ele usa esse produto? Para que ele usa esse produto? Né? Então, essa é a questão da finalidade. A finalidade do uso diz muita coisa para a gente. Por exemplo, se eu falar de academias, Gympass, tem muita gente que usa a solução da Gympass, lógico, termina como academia, certo? Então, frequenta a academia, mas alguns usam aquilo que é comodidade, que é cômodo. Outros usam aquilo porque a Gympass já está grande, já fez acordo com alguma empresa e a empresa oferece isso pro usuário. Então, você já sabe que, na verdade, aquilo foi por conveniência, né? A empresa me oferece o benefício do Gympass, eu uso o Gympass. Perceberam isso? De repente, a escolha dele pode ter espaço para outra questão mais direcionada. Ele só está usando por conveniência. Né? Não que seja bom ou ruim, mas pode ser, é uma hipótese que você precisa descobrir. Certo? Ele está usando porque é próximo de casa, ele está usando porque está fácil, ele está usando porque é mais barato. Você precisa descobrir, antes de mais nada, os motivos para essa questão. Mas se a gente pensar de uma profundidade, né, como ele usa o produto, qual a finalidade do que ele usa, aqui a gente vai tendo um pouquinho mais de profundidade. Quando ele usa? Quando ele usa? Isso é algo interessante também a descobrir. Porque aqui a gente está entendendo o comportamento do cliente. Tem uma figura que o pessoal trabalha muito bem com a experiência do usuário, em espaço público, que diz o seguinte, você tem uma praça, e a praça tem como se fosse uma praça quadrada, e as pessoas tendem a calçar, né, quadrado. Só que para você ir de um lado ao outro da praça, você vai ver, tem uma foto aí da internet famosa que diz o seguinte, lá tem um vão, tem uma viela assim cortando a praça, que está com a grama comida, né, que é onde as pessoas andam. Então ali a ideia da experiência do usuário é, você pode calçar, você pode passar ouro na calçada, quando no fundo, é aquele o caminho que as pessoas usam, certo? É ali, é dessa forma que as pessoas usam. Então a experiência do usuário é muito isso, é você descobrir como as pessoas usam. Senão a gente fica insistindo em fazer um calçamento bonito em volta da praça, quando o correto e mais barato, inclusive, seria basta que você faça o calçamento daquele caminho que já é natural o uso daquele conjunto de clientes, de usuários. Isso vale, se vale para uma praça, se vale para um
um supermercado, se vale para um restaurante, se vale para um estacionamento, vale para sua startup. Vale para o seu marketplace. Por que que a pessoa usa passeador de cachorro? Quando que ela usa passeador de cachorro? Quando que ela usa hotel de cachorro? Ah, marketplace de sobrancelha. Quando que ela usa o serviço de sobrancelha? De que forma que ela usa o produto? Essa marketplace de sobrancelha? Ah, sou um API ou um SaaS, por exemplo. Eu sou um SaaS que faz hospedagem de conteúdo, ou nuvens, ou site. Quando que ele faz isso? De que forma que ele faz isso? Quais são as necessidades que ele precisa para fazer isso? Né? Então, essas são as coisas que a gente pode descobrir. Qual a finalidade do produto para o usuário? Qual a finalidade do serviço para o usuário? Quais são as coisas que ele tenta procurar e não encontra? Eu vi recentemente, né, quando a gente pega o mercado de infoprodutos, tem um conjunto grande de ferramentas necessárias para os infoprodutos. Né? Então você tem ferramentas de tráfego pago, de hospedagem de sites, de vídeos, de conteúdo, links, os pixels, né, das redes sociais. Você tem um conjunto de informações relevantes, sistema de disparo de e-mails, disparo de mensagens, sistema de gerenciamento de mensagens por WhatsApp. Tem um conjunto, quem conhece infoproduto sabe. É uma boa oportunidade para você trabalhar aí dentro da startup. E uma das coisas que realmente precisam, por exemplo, as startups, é a ideia da página de captura, né? Aquela página de vendas, e tem a edição do vídeo, tem a própria formatação da página. A edição do vídeo, hoje a gente tem um monte de ferramentas que no próprio celular você consegue editar, então esse não é mais exatamente uma dor do usuário, mas se você montar a página pode ser um problema. Tem gente que não consegue montar a página, ou tem que contratar um serviço que é muito grande e na verdade só precisa de uma página só, né? Então acaba tendo essas questões todas, ou seja, você vê a experiência do usuário. A experiência do usuário diz o seguinte: eu só preciso de uma página que tenha lá um texto, um link, um vídeo e um link de vendas. Só isso. Eventualmente o que está faltando é entender o que o mercado quer e pode oferecer uma solução, pode oferecer uma funcionalidade mais restrita para isso. Existe uma grande tendência das plataformas oferecerem soluções absolutamente completas, com um monte de coisa que o usuário não vai utilizar e cobra por isso, acaba ficando caro, quando na verdade você poderia arrebanhar um conjunto grande de uso de clientes que querem apenas o quê? Quero só hospedar a página básica. Só isso. Então você vê que interessante quando a gente percebe qual a finalidade do produto, qual a finalidade do uso do produto, qual a funcionalidade que o cliente ou o mercado está buscando. Ó, uma outra pergunta: se você não existisse, como o cliente se vira? Parou para pensar nisso? Por quê? Porque quando você enxerga dessa forma, essa é uma maneira humilde até de enxergar, né? Se eu não existisse, como é que ele vai buscar? Aí você já começa a ver quem são seus concorrentes, o que eles estão buscando. E isso te ajuda a criar diferenciais. Porque eventualmente você fala assim, se eu não existisse, meu cliente ele morre. Eu falo, será mesmo? Será mesmo? Será que não vai ter uma solução competitiva aí que vai te arrebanhar? A maior resposta, inclusive, é que realmente arrebanha, tá? Que você seja esquecido imediatamente. São raras as vezes. Se a Coca-Cola deixasse de existir, você ia passar alguns anos com alguns saudosos aí e tudo mais, mas você pode ter certeza que ia aparecer um monte de outros refrigerantes tomando no mercado. Você pode ter certeza absoluta. Continuaria a campanha, né? Alguém faria uma missa cada ano de a morte da Coca-Cola, mas fora isso, segue o barco, tá? As pessoas iam seguir. Então, de que forma que o cliente, né, o usuário, ele usa o produto, quando que ele usa, qual a finalidade do uso, quais as alternativas se o produto não existisse, o que você oferece que atende a esse desejo e necessidade direta. Que aí a gente consegue ver qual que é o núcleo, o cerne da oferta do seu produto ou serviço. Muito bem. Pensando dessa forma, eu apresentei para você maneiras diferentes de você perguntar e pesquisar sobre o produto. A maior parte das pessoas faz uma pesquisa muito superficial, tipo, o que você acha do produto? Você gosta do produto, sim ou não? O produto atende às suas expectativas, faz um sim ou não, põe uma escalinha. Isso não vai te ajudar. À medida que você se aprofunda e percebe como ele usa, de que forma ele usa, quando que ele usa, se você não existisse, qual a alternativa? Né? Qual a finalidade do uso? Finalidade do uso.
Então tem alguns vídeos interessantes aí que fazem brincadeiras, como por exemplo, jornal impresso, né? As pessoas compram um jornal impresso para quê? Para colocar na gaiola do passarinho, né? Então assim, a finalidade do uso, né? Então se tornou uma outra funcionalidade do produto, né? Então é interessante a gente enxergar para que é utilizado. Uma vez que a gente descobre isso, vai direto ao ponto. Ou seja, lembre-se daquela frase, né? As pessoas elas não compram os produtos e serviços, elas compram a utilidade que os produtos e serviços proporcionam. Aí o que você se concentra? Você se concentra na utilidade. Você direciona a utilidade, foca nisso, porque isso é que vai fazer com que alavanque as suas vendas.